Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre The Kid, o Garoto, filme dirigido, produzido, escrito e estrelado por Charles Chaplin, que nessa semana completa os seus 100 anos de lançamento nos cinemas. Eu digo pra vocês que esse foi um dos filmes da minha infância porque eu tenho uma memória muito viva de assistir o Garoto junto da minha avó. Eu ganhei o VHS de tempos modernos e também ganhei o VHS que tinha Vida de Cachorro e o Garoto. Então eu sempre me emociono quando eu assisto por conta da qualidade do filme e também por conta dessa memória afetiva. Eu sei que em situações assim, às vezes muitas pessoas acabam apenas ouvindo meu comentário e deixam para procurar o filme depois ou apenas têm uma vaga memória sobre a produção porque assistiram muitos anos atrás. Mas eu deixo a minha sugestão aqui. Se você não conhece o Garoto, por favor, procure esse filme. Procure porque é um filme que marcou a história do cinema. É um filme extremamente importante para a própria carreira do Chaplin. E eu creio que depois de assistir esse filme você vai dar um sorriso, você vai gostar dessa experiência. Mas deixa eu começar falando sobre as duas versões que nós temos de The Kid, do Garoto. A primeira é a original de 1921, que chegou nos cinemas com 68 minutos de duração. E a mais famosa hoje em dia, que é a que tem o VHS, o DVD, que tem a versão restaurada, é a chamada versão de 1972, o relançamento do Chaplin. Aí ele compôs uma trilha sonora e ele acabou cortando algumas cenas também. O Chaplin justificou na época dizendo que aquelas tomadas cortadas não tinham o mesmo apelo emocional que na época do lançamento, e eu acabo concordando com ele nesse sentido, porque a grande mudança está justamente na estruturação da história. Essa versão mais curta dá um foco total para o personagem do Chaplin com o Garoto. E essas cenas cortadas falam mais sobre a vida e a rotina da mulher, que seria a mãe do menino. De todo modo, também se você tiver a curiosidade, vale muito a pena pesquisar para essa versão até para comparar. O Garoto constantemente aparece na lista de melhores filmes do cinema mudo e não é para menos, porque nós temos aqui uma história sobre amor, dedicação e separação. Eu creio que essa trilha composta pelo Chaplin na década de 70 apenas engrandece a experiência, amplia justamente o apelo emocional, mas ao contrário do que muitos pensam, The Kid não foi produzido com a certeza de que seria um sucesso. O problema é que os dois filmes anteriores do Chaplin na First National, que seriam A Day's Pleasure, que no Brasil tem o título de Um Dia de Prazer, e Sunnyside, que o título no Brasil é Idílio Campestre, tiveram resultados de bilheteria muito abaixo do esperado. Então várias matérias na época perguntavam o seguinte: será que o efeito Chaplin estava nos seus dias finais? Será que o Chaplin vai levar para o cinema apenas aquele público fiel construído durante a década de 1910? Então The Kid seria uma resposta. O Chaplin sabia que ele teria que entregar um bom filme aqui, ele estava na responsabilidade não apenas na questão do retorno e para pagar com toda essa questão levantada pela mídia na época, mas também porque ele queria realizar a própria distribuição dos seus filmes pela United Artists. E se você tem curiosidade sobre esse período, sobre a produção, a autobiografia do Chaplin trata muito sobre essa fase da vida dele, e também a biografia do David Robinson, que é muito popular no Brasil, é super importante também. Os links eu vou deixar na descrição do vídeo. No filme, uma mulher, interpretada por Edna Purviance, decide abandonar um bebê, que é encontrado pelo vagabundo, interpretado por Chaplin, que após algumas tentativas de entregar o garoto para outras pessoas, acaba acolhendo e criando o menino. Anos depois, com outra vida, a mulher ainda busca reencontrar o seu filho abandonado e acaba aparecendo justamente na região onde a criança está morando. Como eu falei, a principal diferença da versão de 1921 para o relançamento de 1972 está na personagem da Edna Purviance. As cenas cortadas mostram um pouco mais dessa dor de abandonar a criança e justamente sobre a sua mudança de vida. É consenso entre os biógrafos do Chaplin que O Garoto é o filme com maior número de referências à vida dele, especialmente durante a sua mocidade. A pobreza da casa onde eles vivem, por exemplo, tem muito em conta as lembranças de Chaplin durante os seus anos em Londres. E o que mais emociona aqui pra mim é o carinho que o personagem do Chaplin tem por aquela criança. Mesmo com todas as dificuldades, ele dá maior atenção para ele e todos os cuidados possíveis. É uma relação de amor, afeto e proteção. O impacto emocional de O Garoto é muito forte porque nós estamos falando aqui de duas separações. A primeira é a separação da mãe com o seu filho, aí causada justamente pela própria mulher. E a segunda, a separação desse pai, que seria o personagem do Chaplin, o vagabundo, com a criança 5 anos mais tarde. E a construção do roteiro do Chaplin leva em conta também a sua experiência quando garoto, quando ele é separado da sua mãe
e no caso do seu irmão também por problemas de saúde. E o garoto, interpretado pelo Jack Coogan, obviamente merece um destaque especial. O Chaplin era reconhecido por ser perfeccionista no set, gravando tomadas por várias vezes até que elas estivessem do jeito que ele havia imaginado. E o Coogan, segundo os registros do próprio Chaplin na época, tinha uma capacidade incrível de percepção e aprendizado. Ele está fantástico aqui e boa parte do sucesso dessas cenas íntimas e de toda essa relação de amor e carinho vem por conta dele. Quando as pessoas falam da importância desse filme, geralmente acabam fazendo um direcionamento para a carreira do próprio Chaplin, que esse foi o seu primeiro longa-metragem como diretor. Mas esse longa também é revolucionário para o seu período, porque é um dos primeiros exemplos de filmes que conseguem transitar entre comédia e drama, porque naquela época existia a visão de que o drama e comédia eram gêneros que não se misturavam, até por isso o público-alvo era extremamente diferente. Alguns cinemas que exibiam drama, por exemplo, não exibiam comédia pastelão e vice-versa. Isso foi vital para garantir muito mais visibilidade para o filme. Em 1924, 3 anos após o lançamento, o Chaplin fez uma anotação muito interessante, que todos os países que tinham pelo menos uma sala de cinema já haviam exibido The Kid. E é claro que por esse motivo, The Kid também conseguiu expressivos resultados de bilheteria, foi o segundo filme mais assistido de 1921. Outra pessoa que merece muito crédito aqui é o diretor de fotografia e colaborador frequente do Chaplin, Roland Totaro, com cenas icônicas que ficaram marcadas na memória e na história do cinema. Durante a década de 1910, o Chaplin usou sequências de sonhos em alguns dos seus filmes. O melhor exemplo que eu poderia dar para vocês é de O Banco, de 1915, eu vou deixar o link na descrição também para quem se interessar. Quando você coloca para comparação a sequência de sonho em O Banco de 1915 e O Garoto de 1921, você nota a evolução, como Chaplin dá muito mais importância também e faz um grande refinamento. Mesmo assim, eu não posso deixar de notar que algumas passagens, aos olhos de hoje, parecem um pouco deslocadas, como a do anjo interpretado por Lita Grey, que mais tarde se casaria com Chaplin. De todo modo, eu acredito que essa passagem sobre sonhos, decepções e afastamentos dá ainda mais força para a grande cena final do filme. Pessoal, esse é um clássico que, como eu falei, merece ser assistido e que conta também com uma das melhores trilhas compostas pelo Chaplin. É um dos meus filmes favoritos, tanto pela memória afetiva quanto pela qualidade. Então, para The Kid, O Garoto, nota 10. Eu já tinha feito um comentário anteriormente sobre Em Busca do Ouro aqui no canal e com certeza em breve farei mais vídeos sobre o Chaplin, certo? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!